Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Espero eu que vocês estejam bem. Lembrando a todos que nós estamos na semana aí, são 14 dias, 2 semanas, interpretando um pouquinho sobre chuva seródias, chuva temporã. A gente está aplicando essas duas fases em nossas vidas para aprender a discernir qual é o tempo que nós estamos vivendo a cada uma das ministrações que vão ser aí ministrado durante esse período. Vamos falar sobre a seca espiritual, quando nada floresce. Vamos estar falando aí quando Deus trabalha no silêncio, né? É um processo invisível, mas a gente sabe que é um processo de transformação. Eu creio que Deus ele tem para cada um de nós formas essenciais de estarmos realmente aplicando sobre a nossa vida, situações que a gente precisa aprender. A todo momento nós estamos aprendendo, né, queridos? Eu estou aprendendo todo o tempo. E hoje nós vamos falar sobre o chão ressequido e a necessidade da chuva temporã. Eu acredito que vocês vão aprender muito, que fica no livro de 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 25, né? Quando o coração endurecido precisa ser quebrantado. Ora, havia um homem em Maom, cuja a possessão estava em Carmelo, e era este homem muito rico, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e tosquiava as suas ovelhas em Carmelo. Era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era esta mulher sensata, formosa, porém o homem era duro, maligno nas obras e era da casa de Calebe. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre Nabal, antes de qualquer semente aqui que possa germinar no solo, né? Eu quero explicar que ele precisa ser amolecido, porque a chuva temporã na Bíblia, ela é a primeira chuva, porque ela é aquela que cai logo após o tempo da seca. Lembrando a todos, Deus está preparando a terra para o plantio, certo? Então nós vamos identificar qual é o tempo certo que nós estamos. Nós estamos no plantio, nós estamos no tempo da colheita. Então, através dessas ministrações, vocês vão o quê? Vocês vão aplicar dentro da vida de vocês. Gente, eu aprendi muito, tá? Aplicar dentro da vida de vocês o tempo certo. Bem, a gente entendeu aqui que há tempos na nossa vida que fica tão ressequido, né? A gente precisa ter essa necessidade da bênção. É necessário. E neste segundo episódio, a chuva e o tempo de Deus, nós vamos refletir sobre como o coração endurecido ele impede o mover de Deus. E como a chuva temporã, ela representa o quê? O quebrantamento necessário para que o novo de Deus possa começar aí em nossas vidas. Bom, vamos lá. Nós falamos aqui sobre Nabal, né? Nabal, todo mundo já conhece a história de Nabal. E a gente sabe que Nabal era um homem... um homem que ele precisava mesmo ter um coração diante a face do Senhor. E eu entendo aqui que a história desse homem nos ensina muito, né? Nos ensina muito que o coração endurecido, ele impede a direção de Deus. Ele tinha tudo que ele precisava, né? Todo o dinheiro. Mas ele não tinha, entre aspas, tudo que ele realmente precisava. Ele tinha tudo que ele queria, mas ele não tinha tudo que ele precisava no sentido espiritual. Por quê? Porque ele tinha um coração duro, né? Ele tinha um mundo, porque o mundo valorizava a riqueza, a influência, a posição. É o que acontece hoje no período de status, né? E o coração dele era inflexível porque ele era um homem tolo e arrogante. Então, queridos, ninguém pode
ter um coração insensato e resistente e resistir ao que Deus tem, né? Então, a história de Nabal, ela representa um tipo de pessoa que vive em um terreno interior, seco, endurecido, impermeável, e as direções de Deus, né? Sem as direções de Deus, a gente entende o quê? Corrigindo aqui, tá? Sem a direção de Deus, a gente entende o quê? Que a pessoa, ela anda em círculo. Então, ele tinha tudo que o mundo valoriza hoje, que são as riquezas, influência, posição. Vamos falar, simplificar aqui, status, né? Eu costumo falar que pode quem quiser me criticar, mas eu sou de um outro estado e vejo Brasília muito como as pessoas... Eu conheço outros estados, por isso que eu estou falando isso com vocês. Brasília, ela é como... As pessoas visam muito status, né? Eu não digo só Brasília, mas posição hoje social, ela representa muito para algumas pessoas, né? Se você entrar maltrapilho com vestes que não são adequadas dentro do shopping, a pessoa vai te traduzir mal, com certeza. Então, as pessoas estão muito interessadas hoje no como você veste, como você se veste, e nem sempre como nós nos vestimos representa o nosso coração. E eu vejo a história de Nabal, esse homem que foi tão insensato, tão resistente, com o coração tão duro, eu vejo Davi, ele sendo humilde, não apenas porque ele pediu provisão a Nabal, e Nabal respondeu com desprezo e grosseria. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas reses, e a daria a homens que eu não sei de onde vêm? 1 Samuel capítulo 25, versos 10. Quando Nabal, ele respondeu a Davi dessa forma, eu vejo uma reação, ela revela o tipo do solo que não recebe a chuva, mesmo quando a graça bate a porta e o coração ressequido rejeita. Então, gente, Davi era rei. Eu entendo aqui que Davi era rei, sabe? Mas as pessoas, elas são tão ligadas a temperamentos, a situações entre elas, né? Que eu vejo assim a história dessa mulher, Abigail, um solo fértil no meio de um deserto. Por quê? Deus uniu Abigail a Nabal. É um contraste, sim. Abigail era a esposa de Nabal, porque ela era sensata, prudente, ela era uma mulher mansa, mas quando soube da afronta do marido, ela o quê? Ela imediatamente, ela não é boba, ela foi uma mulher inteligente. Ela interveio, não apenas salvando a casa dela da destruição, porque Davi era rei, queridos, mas também ela estaria ali evitando que Davi agisse por impulso. Então, Abigail, ela representa aqui o coração que já recebeu a chuva temporã dentro do seu interior, porque ela era sensível à voz de Deus e, por isso, ela pôde ali agir com sabedoria em um momento crítico. Vou citar aqui, em algum período da minha vida, eu tive algumas reações que não cabiam a mim e a minha pessoa ao caráter que sou hoje. Ao caráter que sempre fui. Por quê? Eu vivi um período de opressão e de grande significância dentro daquilo que eu não sonhava para minha vida. Então eu entendi o quê? Que eu estava dentro de uma fase que eu precisava me curar e várias misturas de sentimentos que também me fez agir sob uma instantânea reação em meio a algumas coisas. Por exemplo, se alguém me perguntasse alguma coisa do gênero que fosse meio sagaz, eu já vinha para um diálogo mais, não agressivo, mais forte,
que a pessoa ali estava entendendo que eu estava reagindo ao temperamento e à resposta ou à pergunta dela. Então, Deus me ensinou muito. Em meio a isso, muitas vezes a gente precisa silenciar, porque nem sempre responder como aqui Nabal respondeu, sabe? Ele deu uma resposta bem... sabe quando a pessoa, ela tá... fulano... não conheço não. Não sei nem quem é. Foi uma resposta bem endurecida, não é mesmo? E a gente entende que a Abigail, ela vendo aquela situação, ela deve ter... Eu estou conjecturando. Ela deve ter falado assim, meu Deus, esse homem tá louco. Quem aí já teve um esposo, ou tem um marido, ou um amigo, ou um parente, que age com uma forma de querer ser aquilo que não é. Pode até ter dinheiro. Eu já conheci pessoas muito ricas. Eu já trabalhei, já fui secretária de ministro e eu trabalhei com pessoas que tinham muito dinheiro, mas eram pessoas humildes que atendia desde o presidente da República a empregada dele com a mesma pessoa. A mesma pessoa atendia a pessoa que limpava o chão do mesmo jeito que atendia um senador, um fulano. Então, assim, sabe, gente? Tem pessoas que nasceram em berços de ouro, mas são humildes. O verdadeiro rico é esse. A verdadeira riqueza não está somente nos bens materiais, mas está sobre a sabedoria que aquela pessoa adquire com o passar do tempo. E Abigail, eu vejo a Abigail como uma mulher sensata, sensível, sabe? Porque lá em 1 Reis 25, 24, fala assim, caiu ela aos pés de Davi e disse, Senhor meu, caia sobre mim a iniquidade, deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. Então ela implorou ali a Davi que viesse a ouvi-la. Aí você entende o quê? O marido foi insensato, mas a esposa foi sensível. Quando nós somos inteligentes, não vou falar somente a inteligência não, tá? Mas os dois têm que andar junto, inteligência e sabedoria. Quando nós usamos a inteligência ao nosso favor, a gente começa a criar a resposta de Deus a um solo bem complicado de se andar, ou até mesmo de se viver. E a resposta dessa mulher a todas as circunstâncias, a reação, a ação dela, não vou dizer reação não, eu vou dizer a ação dela em meio às circunstâncias foi de muita sabedoria. 10 dias depois, no ocorrido, Nabal correu. O texto diz que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. 1 Samuel 25, 38. Deus é justo porque ele dá oportunidade, envia sinais, permite confrontos misericordiosos, como o de Abigail. Mas já depois de um tempo que a resistência que esse homem teve ao coração dele custou muito caro. Então, o coração endurecido, ele pode até resistir à chuva, mas não resiste ao julgamento de Deus. Então, o papel da chuva temporã aqui traz ensinamentos preciosos para nós. E um deles é sobre continuar sendo uma figura do mover de Deus. Por quê? Porque enquanto eu estou me preparando, buscando, eu estou o quê? Eu estou plantando a minha semente, para que a colheita ela venha acontecer. E antes do crescimento daquela árvore, antes da abundância, ela vem um quebrantamento. Por quê? Vem a ressequidão, vem o não chover, mas vem a providência divina,
que são as pequenas chuvinhas que a gente vê acontecendo, né? Então, a história de Nabal nos ensina um poder de transformação sem redição. Por quê? Porque não há transformação sem redição. Por que esse poder da transformação, pastora? Porque ele tem que existir dentro de nós. Eu costumo dizer que o meu ministério ele é sobre cura, transformação dentro das áreas emocionais. Semeai vós em justiça e ceifai segundo a misericórdia. Lavai o campo de repouso, porque é tempo de buscar o Senhor até que se venha a chuva, a justiça sobre vós. Oséias 10:12. Então, nesse segundo dia, Deus está nos chamando para que nós venhamos a permitir que a chuva temporã nos alcance nas áreas mais endurecidas do nosso interior. Nabal, ele teve todas as chances, mas ele escolheu manter o seu solo seco. Abigail escolher ser ponte, resposta e bênção na vida desse homem, mas ele escolheu ser um coração orgulhoso. E Deus não age em meio ao orgulho. Lembre-se que Satanás, o anjo maravilhoso, perfeito que era lá em cima, ele caiu. Hoje é Satanás, porque por causa do orgulho, por causa do orgulho, da inveja. Isso sobrepõe a várias características que hoje são lançadas como o biotipo de pessoas que são aquelas pessoas que gostam de ver as outras sofrendo, né? Por causa da inveja, do orgulho. Então, Abigail escolheu ser ponte. Então, o que o Senhor nos ensina hoje? Que o Espírito Santo possa preparar o teu coração como terra fértil a essa chuva temporã que o Senhor está dando início de um novo ciclo, um novo dia de bênção para a tua história. Então, o que Deus quer nos ensinar aqui é que a gente tenha um coração amadurecido, um coração de fé, mesmo diante de tantas coisas que nós passamos. Um coração resistente, ele não tem honra de Deus. E Davi, queridos, Davi ele provou misericórdia, né? Nabal era um homem próspero, mas completamente endurecido em seu coração. E mesmo diante da generosidade de Davi, mesmo diante das palavras de honra da sua esposa, ele respondeu com desprezo e arrogância e orgulho. Quantas vezes somos como Nabal, endurecidos por traumas, altivez, autossuficiência ou simplesmente por não querermos ser incomodados com a verdade. Nós achamos que temos o controle do campo todo, né, sem a chuva temporã. E Deus nos ensina aqui tanto que Nabal era cego para o que estava acontecendo ao seu redor. Ele não ouvia. Muitas pessoas estão assim hoje. Estão ingratas, estão duras, estão desprezando as bênçãos de Deus que estão diante deles. Muitas vezes a chuva começa com honra e o orgulho, ele impede que ela penetre no coração. Então, que nós venhamos hoje, em nome de Jesus, ser quebrantados por meio de Abigail. Que nós venhamos ser Abigail, sensível à direção de Deus, a representar esse solo fértil. Que nós venhamos ter um coração preparado, com sabedoria, descer com a chuva, porque Deus sempre se levanta para alguém com espírito manso, para alguém com espírito quebrantado, para alguém que é ponte entre a destruição e a misericórdia, para alguém que se humilha, para alguém que age com sabedoria por causa da sua atitude. E Davi foi poupado de derramar sangue inocente. Olha, sabe por quê? Porque a chuva temporã, muitas vezes, ela vem através de pessoas que Deus levanta para nos confrontar com amor.
E a rigidez, ela custa a vida. A rigidez custa a vida. A gente vê claramente aqui, depois de 10 dias, né, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Então, isso mostra que não basta só estar no ambiente da chuva, mas é preciso permitir que o Senhor possa penetrar no nosso coração. Então, para amolecer o que está duro, você tem que despertar para ser adormecido. Para você lavar o que está sujo, é necessário que você plante a sua semente para que haja um novo ciclo de frutificação. E hoje Deus quer derramar sobre você uma chuva temporã. Mas antes disso, Ele te pergunta, como é que está o solo do seu coração? Você tem endurecido o seu coração por causa de mágoas, orgulho ou trauma, ou controle de tudo ou de todos, ciúmes bobos? Você tem resistido à voz do Espírito? Porque Deus está falando aqui. Não espere a destruição para perceber o valor do quebrantamento. Permita que a chuva venha, permita que ela te prepare, porque onde há um coração quebrantado, há um terremoto e ali acontecendo, há um terreno forte, há um terreno fértil para o novo de Deus. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus possa, em nome de Jesus, estar derramando as bênçãos prometidas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos aqui colocar diante de Ti, Pai, essa situação entre Nabal e Abigail e também, Pai, o rei Davi. Senhor, que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, fazer aqui o papel da chuva temporã nos dias de hoje. Que o Senhor venha derramar, que o Senhor venha continuar sendo, Pai, a figura do mover sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Porque o Senhor vem para nos preparar. E antes da colheita, Senhor, antes do crescimento, antes da abundância, nós sabemos que tem que haver quebrantamento. Então, Senhor, que o Senhor possa nos dar o novo em solo. Mesmo estando com o coração ainda sendo movido a uma mudança, que o Senhor possa reparar, fazer os reparos, que o Senhor possa tirar todo orgulho, que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, agir com a promessa, para que ela possa germinar em nosso coração. Muitas vezes estamos tão endurecidos, mas nós acreditamos, Pai, que a transformação ela existe. E nós vamos nos render ao Senhor, para que nós possamos colher um solo fértil e frutos doces. Então, Deus, nesse segundo dia, eu creio que o Senhor está nos chamando para permitir que essa chuva nos alcance. Então, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, que hoje o Teu Espírito Santo possa preparar o nosso coração como terra fértil e que essa chuva temporã seja o início de um novo ciclo abençoado, cheio de frutos doces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Se essa pequena palavra, que é o momento da palavra, e essa oração agora por último, fez uma grande eficácia sobre a tua vida e te envolveu bastante essa palavra, em nome de Jesus, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas possam ser edificadas, abençoadas, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração. Fique com o Papai do Céu, que Deus possa continuar aí te dando vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.